Vamos primeiro alterar o texto, sounds e haptics. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha aí, tirando onda. E o último passo. E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Se você não me conhece, meu nome é Michel Lopes, eu sou desenvolvedor de aplicativos e professor de programação, e aqui embaixo tem um link de um vídeo onde você pode me conhecer um pouquinho melhor. E o ponta a ponta de hoje é como funciona o SwiftUI. Vamos aprender mais sobre elementos visuais, novos elementos visuais, para que vocês consigam criar interfaces mais divertidas, mas principalmente evoluir nessa tecnologia do SwiftUI, entender como ela funciona por debaixo dos panos. E o nível de dificuldade do vídeo de hoje, ele foi pensado para as pessoas que nunca programaram, mas também aos veteranos, as pessoas que já fazem e desenvolvem aplicativos para o iPhone. Nesse vídeo a gente vai construir um projeto novo, vai ter muita prática, chega de enrolação, vamos direto para o Xcode criar um novo projeto. Partiu! Se você não assistiu o ponta a ponta de introdução ao SwiftUI, eu recomendo fortemente que você assista, porque aí você vai entender cada passo que a gente está fazendo aqui. Mas vamos lá, abrir o nosso Xcode, eu vou selecionar a segunda opção, Create a New Xcode Project, eu vou selecionar iOS aqui em cima, Single View Application, vou colocar um nome no nosso projeto, eu vou chamar esse novo app de ajustes, vou selecionar a linguagem Swift e não Objective-C, interface SwiftUI, não vou selecionar nada. Lembra que se você for um iniciante, tente copiar, faça exatamente como eu estou fazendo aqui para você não ter nenhum problema. Vamos lá, avançar. Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho. Eu vou selecionar somente o Content View aqui nos arquivos e também vou atualizar aqui em cima o nosso preview. Dica para quem tem um monitor pequeno, quem está com um notebook ali com uma tela pequena. Você consegue esconder algumas áreas do Xcode para que você consiga trabalhar melhor nesses monitores. Basta vir aqui em cima, nesses três botõezinhos, e aí você consegue esconder algumas áreas. Por exemplo, eu vou esconder essa seção da direita, clicando neste botão, e agora eu vou esconder a área dos arquivos na esquerda, clicando neste botão. Basicamente a gente está usando só um arquivo, então não tem por que ficar olhando para aquela área toda hora. Vamos ganhar um pouquinho mais de espaço aqui no nosso monitor. Agora eu vou apresentar para vocês qual projeto que a gente vai trabalhar no vídeo de hoje. Eu vou vir aqui selecionar algum simulador, vou usar o iPhone 11, vou dar o play, nosso Xcode vai executar, eu vou minimizar ele aqui no nosso simulador e a gente vai tentar construir pelo menos um pedacinho desse aplicativo aqui, o aplicativo de settings ou ajustes do seu iPhone, tá? Então a gente vai tentar construir pelo menos um pedacinho desta tela. Olha só, eu tirei um print real ali do meu aplicativo do Settings, né, do iPhone, e trouxe aqui para o meu Mac para mostrar para vocês. A parte que a gente vai tentar trabalhar, a parte que a gente vai tentar construir hoje vai ser essa daqui, ó. Nós vamos tentar construir estes elementos aqui hoje para que vocês consigam ter uma ideia de como fazer isso no SwiftUI. Então vamos nessa, assim como a gente tem feito, eu vou ajustar esse código para que o iniciante consiga enxergar de uma maneira melhor. Eu vou vir aqui na nossa linha 13, pressionar 5 vezes a tecla Enter, 1, 2, 3, 4, 5, vou fazer a mesma coisa no final desse texto. Assim como eu venho fazendo com vocês, se você nunca programou, fique comigo, não se preocupe. Vou colocar a imagem aqui na frente. O nosso primeiro desafio vai ser tentar criar este carinha aqui, ó. Nós vamos criar essa imagenzinha de avião e esse texto de Airplane Mode. Vamos nessa. Então vou adicionar um conteúdo diferente dentro desse texto. Eu vou chamar ele de Airplane Mode. Vou abrir a biblioteca de elementos visuais, eu vou adicionar um novo texto, vou colocar ele na minha esquerda desse Airplane Mode e vou chamar ele de aviãozinho. Foi criado um H-Stack, ou seja, um agrupador de elementos visuais na horizontal, e esses dois textos estão dentro desse H-Stack. Nós não queremos um texto, assim como mostra na imagem aqui, nós queremos um aviãozinho de fato, uma imagem de um avião. O elemento visual de imagem é image, eu vou fazer desta forma, image,
Nós estamos usando um novo elemento visual chamado image. E aqui dentro existe esse system name. O que quer dizer esse system name? É que eu estou usando uma imagem que já existe dentro do sistema. Então, dentro do Xcode, dentro do iOS, já existem algumas imagens que, ao invés de eu ter que ir na internet, baixar e tentar replicar o resultado visual, eu posso simplesmente usar essas imagens que já existem. Então, por isso que eu usei esse system name aqui dentro, e aí eu coloquei o nome da imagem que eu queria usar. Não é exatamente igual o print que a gente estava trabalhando, mas dá para quebrar um galho. Existem algumas delas, você pode usar, por exemplo, aqui carro, se você quiser um foguinho, eu acho que o fogo é flame. Então tem algumas opções do próprio sistema, basta você usar esse image e colocar aqui dentro system name e o nome entre aspas duplas, tá? Então vou voltar aqui para o nosso airplane. Maravilha, tentando simular a imagem aqui, nós já temos um aviãozinho na esquerda e nós temos o nosso texto, Airplane Mode, na direita. Show de bola! Olha só, agora eu vou introduzir para vocês um novo elemento visual que também tem a capacidade de agrupar outros elementos visuais, ou seja, um novo elemento visual que é do tipo agrupador. Então aqui nós temos o nosso HStack comandando tudo. Eu vou trocar esse HStack por form. Olha só o que aconteceu. O form, ele criou esse layout bem parecido com a lista do aplicativo que a gente está tentando replicar. Vamos executar esse projeto no simulador e ver o que acontece. Dá para perceber que o layout aqui já mudou bastante, não é uma tela toda em branco. As coisas já foram para cima e se você pegar o mouse e arrastar, você vai ver que ele já tem aquele comportamento. Essa tela já tem aquele comportamento bem padrão do iOS. Para quem é veterano, é como se você estivesse criando aqui uma table view estática, tá? Vou trazer a imagem aqui. Olha só, ele já está ficando um pouco mais parecido com a imagem que a gente está tentando replicar, com a tela que a gente está tentando replicar. Lembra que antes a gente tinha o aviãozinho na esquerda e o texto na direita? Quando a gente trocou o HStack por form, ele colocou um em cada linha. Eu vou adicionar aqui mais textos só para você ver como que é o funcionamento do form. Vou colocar alguns textos aqui. Olha lá, então todas as vezes que você for criar um form, cada elemento vai ganhar uma linha nova. Mas não é isso que a gente está querendo criar nesse nosso aplicativo. A gente está querendo fazer com que os elementos fiquem bonitinhos aqui dentro, vários elementos na mesma linha. E a gente faz isso usando o form, criando um HStack, ou seja, o stack horizontal que a gente tinha antes. Eu vou apagar todo esse lixo que a gente tinha colocado. Aqui no meu visual, eu vou clicar no meu aviãozinho, pressionando a tecla Command, e eu vou inserir esse aviãozinho dentro de um novo stack horizontal. Olha só o nosso código, o que aconteceu. Agora basta a gente levar o texto Airplane Mode lá para dentro. Maravilha, então agora nós já temos o nosso aviãozinho na esquerda e o nosso texto Airplane Mode na direita. Vou executar novamente. Olha aí. Vamos fazer agora o nosso Wi-Fi, esse carinha bem aqui, ó. Então o processo é praticamente o mesmo, tá? Vamos voltar para o nosso Xcode. Eu vou duplicar esses carinhas, o HStack inteiro, dentro do form, eu vou soltar ele aqui. Então agora nós temos duas linhas exatamente iguais e eu vou trocar o conteúdo da segunda linha para encaixar com o Wi-Fi. Eu vou alterar o texto aqui para Wi-Fi e vou usar de novo uma nova imagem que já existe dentro do sistema. O nome dela vai ser Wi-Fi. Vou executar esse cara. Olha aí, nós já temos duas linhas, conseguimos fazer a primeira linha com o Airplane Mode e agora já fizemos a nossa segunda linha com o Wi-Fi. Por enquanto a gente vai ignorar este carinha aqui. Tá vendo esse Wi-Fi, que é como se fosse a rede que a gente está conectada, a rede de Wi-Fi que a gente está de fato conectado? Vamos tentar criar esse cara aqui. Eu vou voltar para o nosso Xcode. Aqui no nosso Wi-Fi, ele é um stack horizontal, ou seja, as próximas coisas que eu colocar aqui dentro vão sempre ficando uma do lado da outra. Então basta eu chegar aqui, text, vou adicionar Wi-Fi. Funcionou, mas
as coisas ficaram bem juntinhas uma das outras, ó. Repare que o nome Wi-Fi, o texto Wi-Fi, está colado nesse segundo Wi-Fi aqui, o Wi-Fi com U, né? Ele está colado e a gente não quer isso. A imagem e o nome ficam na esquerda e esse novo texto, ele vai ficar sempre colado à direita. Repare que tem um espaço aqui, ó, bem grande. Então, para que a gente consiga separar esses caras, a gente vai usar um novo carinha, um novo elemento visual chamado spacer. O que esse cara faz? Ele basicamente espreme, ele é como se fosse um cara um pouco espaçoso. Ele vai sempre empurrar as outras coisas até o limite. Se eu vier entre esse texto Wi-Fi e o segundo texto Wi-Fi, eu vou inserir um spacer. O spacer é com S maiúsculo, spacer, abre e fecha o parênteses. Olha só o que aconteceu. Olha o espaçoso aí, ó. Ele já veio e ocupou todo o espaço existente e espremeu as duas extremidades. Então o spacer é como se fosse o cara que é o espaçosão. Ele chega para tribular mesmo. Ele vai empurrando todo mundo até as extremidades. Então por isso funcionou o nosso espaçamento, né? A nossa linha agora funcionou. Vamos ver o resultado? Show de bola. Olha só. Da mesma forma que está na nossa imagem de modelo, está também no nosso aplicativo aqui. Mas tem uma coisa que está me incomodando um pouco. A fonte deste Wi-Fi que está em cinza na imagem modelo, que a gente está tentando replicar, ela me parece um pouco menorzinha. Ela não está do mesmo tamanho que a fonte normal que a gente vem usando. Vamos diminuir esse cara? Eu vou clicar em cima desse Wi-Fi. Eu vou abrir aqui a nossa visualização da direita. Um espacinho aqui e eu vou trocar a fonte, ó. Tá vendo esse aqui, esse cara? Fonte. Eu vou alterar a fonte. Que fontes são essas? São fontes que já estão instaladas dentro do iOS. Você não precisa, às vezes, achar o tamanho certo, o espaçamento certo. Você pode simplesmente usar as fontes nativas do iOS. A vantagem de você usar essas fontes é que um designer já passou por ali, já bolou e você não precisa ter todo esse trabalho. Bom, ela parece que era um pouco menor, né? Então eu vou tentar esse footnote aqui, ó. Opa, diminuiu. Se você reparar aqui no nosso texto, foi adicionado um modificador. Lembra dos modificadores? Foi adicionado um modificador para modificar esse texto e o modificador se chama fonte, porque nós queremos alterar a fonte. A fonte que ele está usando é esse footnote, mas eu acho que ficou pequeno demais. Vamos alterar aqui para esse callout. Aí agora sim, ó, nosso Wi-Fi está um pouquinho menor do que o texto padrão. Vamos lá, próximo passo. Aqui, esse texto ele está um pouco apagado, ele está num tom de cinza, o nosso está todo preto. Vamos alterar esse cara, vamos alterar a cor desse texto. A gente já fez isso antes, o que a gente vai fazer? Nós vamos clicar em cima desse texto, abrir aqui o nosso menu da direita, nós vamos adicionar um novo modificador aqui embaixo, porque nós queremos modificar novamente o texto, e nós vamos usar o foreground, que é a cor do texto. Esse carinha aqui, foreground. Deixa eu esconder esse cara para ganhar mais espaço. Ele já ficou nessa corzinha azul, mas a gente quer tipo um cinza. Então, ponto blue não, vou botar aqui o ponto gray. Show de bola, galera! Já conseguimos criar grande parte da nossa telinha. O comportamento padrão do iOS, esse aqui ó, de scroll, da gente poder puxar e soltar já está configurado. Esse padrão de alinhamento aqui que o Form criou para a gente já é bem parecido com o que a gente está buscando na nossa imagem modelo. Nós já conseguimos aprender também o spacer para ajudar aqui quando a gente estiver construindo os stacks. Também já modificamos o nome aqui da nossa rede Wi-Fi para uma fonte menor, com um texto, né, com uma corzinha um pouquinho apagada. E a gente fez tudo isso com pouquíssimas linhas de código. A gente fez tudo isso somente com essas linhas aqui. Eu não sei se você está lembrado disso, mas eu tinha comentado antes que o SwiftUI funciona à base de pedacinhos inteligentes de interface. Quando estamos trabalhando com o SwiftUI, praticamente tudo que colocamos em uma tela é considerado um pedacinho inteligente de interface. Esses pedacinhos são chamados de views. Ou seja, tudo que existe no seu app até agora são nada mais do que algumas views trabalhando em conjunto para construir a sua tela.
Olha só, aqui dentro da nossa interface nós temos imagens, nós temos o avião, o símbolo do Wi-Fi, nós também temos textos, o Airplane Mode e o texto Wi-Fi. Nós temos stacks, 2 H-stacks, um em cada linha, e nós temos também o spacer, responsável por espremer os elementos visuais até a extremidade, e por fim nós temos o form, que a gente acabou de aprender nesse vídeo, um novo agrupador de elementos visuais. No final das contas, tudo na sua tela é uma view. Todas as vezes que eu falei elementos visuais, eu simplesmente estava querendo dizer view. Então todos esses pedacinhos que juntos estão construindo a interface do nosso aplicativo, eles são chamados de views. As imagens, cada uma delas são views. Os textos, a mesma coisa, o spacer, o form, o stack. Então tudo é view. Essa interface inteira, ela está sendo construída pela união desses pedacinhos inteligentes, a união dessas pequenas views. É como se a gente estivesse construindo um muro, a gente estivesse construindo uma parede. E cada tijolo que a gente usa para construir essa parede, cada pedacinho que a gente usa nessa construção, é uma view. Agora reparem no código, vamos voltar para o nosso código. Lembra que a gente vem usando bastante as chaves, principalmente quando a gente vai colocar views dentro de agrupadores? Por exemplo, o que está determinando que o HStack tem coisas lá dentro? São as chaves. Tudo que está dentro dessas chaves é o conteúdo. Recapitulando, o que a gente fez até agora? Nós criamos o primeiro elemento visual, nós criamos a primeira view, que era texto, e colocamos Airplane Mode lá dentro. Depois nós inserimos uma nova imagem, nós tínhamos 2 tijolinhos. Nós inserimos essas 2 views dentro de um stack. O resultado foi o quê? Um bloco um pouquinho maior. E a gente vai repetindo esse processo até a gente conseguir o resultado que a gente espera. Até agora, o resultado que a gente esperava é o nosso form. Se você olhar aqui no nosso código, vocês vão perceber que tudo isso está sendo inserido dentro do nosso form. E o resultado final é esse formulário que a gente vem usando no nosso aplicativo, esse formulário que está aqui. Tudo que a gente tem feito até então foi sempre nessa parte do código, onde a gente arruma e coloca esses espaços aqui para que o iniciante, uma pessoa que nunca programou, não se assuste, ela consiga entender exatamente o que está acontecendo na tela. Eu vou explicar para vocês novas partes desse código agora. Lá na parte de cima, existe essa região aqui inteira. Tá vendo que sempre no início da linha tem 2 barras? Essas barras duplas, elas significam que o conteúdo que vem logo à frente é um comentário. Então não vai ter efeito nenhum, você pode simplesmente tirar tudo ou deixar como está. Logo a seguir aqui, na linha 9, nós temos esse import SwiftUI. Esse carinha significa que estamos usando o SwiftUI. Ele está aqui porque quando a gente foi criar o nosso projeto, lembra? Nós marcamos que queríamos usar o SwiftUI e não o storyboard para a criação de interfaces nesse aplicativo. Então quando a gente fez aquela marcação, o Xcode colocou esse import SwiftUI. Ele está importando essa tecnologia dentro do nosso aplicativo. Agora a próxima linha, aqui na linha 11, é onde eu queria chegar com vocês. Eu queria mostrar para vocês este carinha aqui, ó, este Content View. Eu não sei se você conseguiu fazer a ligação, mas este carinha Content View, ele tem o mesmo nome do arquivo que a gente sempre vem trabalhando quando a gente cria um projeto no Xcode. Eu vou aqui no nosso canto superior direito, vou exibir a coluna da esquerda do nosso Xcode. Olha só, o Content View é literalmente o nome do arquivo que a gente sempre vem trabalhando no nosso Xcode. Nós selecionamos aquele template de Single View Application, tá lembrado? Uma aplicação de uma tela só. E aí a gente tem trabalhado sempre no mesmo arquivo, o arquivo chamado Content View. Tudo o que a gente está fazendo está dentro das chaves do Content View. Então esse espaço que está aqui, ó, eu vou tirar ele agora e eu vou também fazer a mesma coisa na parte de cima. Aqui na linha 11, ó, eu vou selecionar a linha 11, olha a linha 31 piscando, ó. Agora eu vou lá no final na linha 31, olha a linha 11 piscando. Então tudo que está sendo feito dentro dessas 2 chaves faz parte da Content View, faz parte dessa view maior que a gente está construindo. E na prática, pessoal, o que o Xcode está fazendo? Ele simplesmente está pegando essa viewzona chamada Content View, que foi composta, que foi criada a partir da união de várias views pequenininhas, e coloca na tela do seu iPhone. E todas as vezes que alguém abrir o seu aplicativo, essa vai ser a tela que vai ser exibida. A tela da Content View, a sua aplicação de uma tela só.
Essa parte aqui de baixo, por enquanto a gente não vai falar dela, tá? Essa daqui você pode, ó, tirar e ficar só com essa parte de cima. Este carinha aqui significa o corpo da view, mas se você não sabe o que é, tá um pouco perdido, não se preocupe, a gente vai falar sobre ele um pouquinho mais pra frente. Agora eu vou explicar para vocês como que o SwiftUI pensa, como que ele está processando as informações para de fato construir tudo isso que você fez. Se você entender um pouquinho mais desse processamento, se você entender como ele funciona, não precisa entender tudo, mas só a lógica básica, a sua vida vai ficar muito mais fácil daqui para frente, você vai ter muito menos problema. Então vamos nessa. O processo de construção de um layout no SwiftUI ele é dividido em 4 etapas. Na programação a gente costuma fazer algumas analogias do mundo real, você vai entender cada passo que a gente vai fazer aqui, não se preocupe. O primeiro passo é a proposta dos pais, o segundo passo, decisão dos filhos, adaptação dos pais e, por último, ajustes de convivência. Essa etapa 1, a etapa de proposta dos pais, ela funciona da seguinte forma. Quando a gente está construindo um layout, aquela view maior que costuma receber coisas dentro dela, a gente costuma chamar ela de pai. É como se fosse uma relação hierárquica de família ali, ó, de pai e filhos. E as views menores são chamadas de filho. Nessa etapa de proposta, a view pai, que é essa view maior, ela vai literalmente fazer uma proposta para o filho. Seguindo a analogia aqui, é como se o pai estivesse dando alguns conselhos para o filho. Ele vai falar assim, eu espero que você fique aqui, eu espero que você funcione dessa forma, eu espero que você daqui para frente seja dessa maneira. Seguindo para a etapa 2, eu costumo chamar essa etapa como se fosse a fase de adolescência dessas views menores. É como se estivéssemos entrando num processo de identidade. Essa view menor, ela vai começar a tentar entender quem ela é e o que ela quer ser daqui para frente. A gente sabe que os filhos, eles tomam decisões completamente diferentes do que o pai tinha planejado. Então o filho, ele vai literalmente jogar tudo aquilo fora e vai ter uma nova identidade, ele vai seguir um novo caminho. Voltando aqui para um lado um pouco mais técnico, logo de cara, se você olhar, você vai perceber que já tem um conflito. O filho, ele está seguindo um comportamento completamente diferente do que o pai tinha proposto. Ela está desrespeitando o que o pai tinha sugerido, mas ok, não tem problema. Agora passando para a etapa 3, essa etapa é a etapa de adaptação dos pais. Diferente do que a gente está um pouco acostumado já do lado dos veteranos, no SwiftUI quem manda, quem determina o tamanho das coisas sempre vai ser a view filha. Ela vai determinar quem ela quer ser daqui para frente. É como se fosse na vida real mesmo. A gente tem ali aqueles exemplos onde o pai quer que o filho seja um advogado e o filho, ele toma um rumo completamente diferente na carreira. E para que tudo funcione de uma maneira legal, para que não haja maiores problemas, o pai normalmente ele se adapta. No SwiftUI é da mesma maneira. A view pai, ela vai se adaptar ao tamanho dessa view filha. Vamos passar agora para a última etapa. Eu não sei se você reparou, toda vez que ocorreu uma mudança, ficou granulado as bordas dessa view. Os ajustes de convivência, na analogia que a gente está seguindo até agora, é como se fosse o seguinte, o pai aceitou o filho aceitou o pai, mas eles não estão muito felizes, precisa ali fazer alguns ajustes para que eles tenham sucesso, né, na convivência dentro de casa. Voltando para um lado mais técnico, essa etapa final é quando o SwiftUI ele vai passar por cada viewzinha e vai tirar esse granulado. É como se ele estivesse arrumando a resolução de cada view na nossa aplicação. O SwiftUI vai passar em todas as views e fazer esse ajuste de resolução para que tudo fique nítido. Tudo isso não passa de uma simples view. Eles se aglomeraram e se transformaram nessa view um pouquinho maior. No final das contas, o SwiftUI ele vai chegar nessa view que foi construída, ele vai executar o passo 1, 2, 3 e 4 e finalmente terminar a construção dessa view. E quando a gente tem mais de uma view filha dentro de uma view pai, quando a gente tem, por exemplo, 3 views menores dentro de uma única view maior, como que esse processo funciona? Isso é basicamente assim, o SwiftUI ele vai chegar e ele vai executar o processo de identidade na primeira view, na segunda view, na terceira view, então agora vamos vir as etapas de ajustes e por último a transformação da nossa view. Tudo isso vai se repetindo cada vez que a gente colocar uma nova view dentro da nossa aplicação. E tá aí, é assim que funciona esse processo de construção de layout no SwiftUI.
Como que os modificadores ficam nessa história? Lembra dos modificadores? No nosso código a gente já tem dois modificadores. Nós temos aqui o font, que é esse font callout, e nós temos esse foreground color, que nós estamos usando a cor gray, a cor cinzinha, aqui no nosso nome da rede de Wi-Fi. Todas as vezes que a gente quiser criar um modificador, nós simplesmente colocamos esse ponto no final da nossa view. Então é como se eu viesse aqui, ó, e fizesse isso. Então não vai mudar nada. Se vocês olharem aqui, o resultado vai ser o mesmo. Se você quiser adicionar um modificador em uma view, você simplesmente coloca o ponto, o seu modificador, a forma que você quer modificar dentro do parênteses. Neste caso, nós temos dois. Você pode deixar os seus modificadores sempre aqui na horizontal, como você pode também dar um Enter e voltar àquela outra forma, para você conseguir enxergar melhor. Como fica o trabalho dos modificadores nessa sequência de construção de interface do SwiftUI? O processo funciona da seguinte maneira. Quando a gente tem uma view recebendo um modificador, o primeiro passo é fazer a mutação dessa view, ou seja, é fazer a modificação dessa view. Então, antes de tudo, antes de prosseguir no processo de construção, é feita a modificação da view desejada. Então, primeiro, nós modificamos essa view, ela fica mutada, ela fica diferentona, e depois a gente agrupa essa view, a gente continua no processo, subindo para as views que são com uma hierarquia maior. Então, como funciona esse processo quando a gente tem mais de um modificador na mesma view, tentando modificar a mesma view? A sequência de construção é a seguinte. Primeiro, nós aplicamos o primeiro modificador na view, vai acontecer a primeira mutação. Depois o SwiftUI vai partir para o segundo modificador, mais uma mutação. Terceiro modificador, mais uma mutação, quarto modificador, mais uma mutação e por aí vai, até que finalmente todos os modificadores tenham se encerrado e ele pode subir na hierarquia para as próximas views, fazer as alterações das próximas views e tudo mais. Os modificadores não são aplicados de uma só vez. Não é como se a gente pegasse todos aqueles modificadores ali e aplicasse de uma só vez e chegasse no resultado que a gente desejava. Não é assim. Eles são executados um de cada vez, por sequência. Pessoal, o que eu estou querendo dizer com isso tudo? É que a ordem que você adiciona os modificadores na sua view, ela importa. O resultado que você vai ter no final, ele pode ser diferente dependendo da sequência. Eu tenho esse projetinho novo, eu vou adicionar nesse texto aqui, ó, um espaçamento. É como se fosse um espaço nas dimensões do meu texto, tá? Se você olhar aqui no meu preview, as bordas, né, o azulzinho, ele já cresceu bastante. Eu vou dizer que eu quero um espaço 100 pontos. Olha lá as bordas. Esse aí é o meu texto. Ele está contemplando toda essa região que está marcada com essa margem azul. Eu vou adicionar agora um novo, tá? Um segundo modificador. Esse segundo modificador é um modificador de cor de fundo. É um background, tá? Então, ponto, background. E aqui eu vou colocar color red, que é um fundo vermelho, uma cor de fundo vermelho. Então aqui eu tenho o primeiro modificador, tá? Que é o espaço, e o segundo modificador, que é esse background. Eu vou colocar eles dessa forma para ficar mais fácil para vocês enxergarem, tá? Então quem vem primeiro aqui, ó, quem tá vindo primeiro é o meu espaçamento e depois a minha cor de fundo. Eu vou selecionar o texto, repare que tá tudo certo, né? A bordinha, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas a bordinha azul, ela tá realmente ali e eu tenho esse espaço grande, todo o espaço em volta tá sendo preenchido com vermelho. Até aqui tudo bem. Vamos inverter a ordem desses modificadores para você ver o resultado final? Eu vou pegar aqui, ó, a nossa cor de fundo e eu vou colar ela aqui dentro. Olha só o que aconteceu. O nosso espaçamento está funcionando, mas o fundo vermelho ele está sendo aplicado somente onde existe conteúdo. Então, a sequência que você insere os seus modificadores, ela importa, porque a mutação ela acontece passo a passo. A mutação ela vai acontecendo cada vez que você inserir um novo modificador. Nesse exemplo aqui, o que aconteceu? Primeiro, o SwiftUI pegou o texto Hello World e adicionou um fundo a ele. E só depois ele colocou o espaçamento. Então por isso que você tem esse processo um pouquinho diferente. Eu vou dar o Command Z para vocês verem o outro processo. O que está acontecendo neste caso aqui? Primeiro
você cria o espaçamento e só depois você preenche a cor de fundo. Agora ele já estava grande, ele já estava com aquele espaço grandão e você conseguiu preencher. Então a ordem que você cria, a ordem que você modifica as views, ela vai influenciar no resultado que você vai ter no fim das contas. Fechou, maravilha! Agora que você conseguiu entender o fluxo de construção de coisas do SwiftUI, o fluxo de construção de layout do SwiftUI, a sua vida vai ser muito mais fácil daqui para frente. E por incrível que pareça, tudo isso que a gente acabou de aprender pode parecer um pouco estranho para quem já sabe programar, porque a gente está com muitos vícios, na nossa cabeça às vezes não faz muito sentido. Mas eu vou dar um recadinho para vocês que são veteranos. Nós simplesmente deciframos como funciona o processo de construção de layout do SwiftUI. Essa sequência de construção que a gente acabou de aprender, juntamente com um pequeno código aqui, ó, cadê? Esse código aqui que a gente criou, elas representam apenas a forma de se comunicar com a máquina. Lembra, o SwiftUI trabalha no estilo de programação declarativo. No final das contas, por baixo dos panos, o código que é gerado, aquele que vocês veteranos estão acostumados, ele é muito otimizado, vai ser muito rápido, então não se preocupe. Tá bom, chega de lero-lero, vamos terminar esse projeto, chega de enrolação. Vamos entrar na parte final desse projeto. Partiu! Então, a nossa missão é construir essa área, né? Construir esses elementos, mas no final das contas construir essa área. Não sei se você está conseguindo enxergar, mas aqui existe uma divisão, ó, tá vendo? Como se tivesse uma quebra entre as linhas. Essa quebra, ela se chama seção. Tá? Então, se você olhar aqui no nosso projeto, não existe essa quebra. Todas as coisas que a gente colocar dentro desse formulário vão ganhar uma nova linha no formulário. E a gente precisa agora aprender como que a gente faz essa seção, como que a gente faz essa quebra no formulário. Para que vocês consigam entender exatamente de uma maneira bem fácil, bem limpa, eu vou recortar por enquanto o nosso conteúdo, depois eu vou voltar com ele, tá? Não se preocupe. Eu coloquei esse texto OPA, tá? No nosso formulário. Eu vou repetir ele aqui múltiplas vezes. Então, como a gente já sabia, cada elemento novo que a gente coloca no formulário ganha uma nova linha. Então, como que eu insiro uma seção? Eu vou dentro do formulário, vou escrever section, que é seção em inglês. Vou abrir as chaves e vou colocar alguns itens lá dentro. Eu vou fazer a mesma coisa agora nessa linha de baixo. Olha só, agora nós temos esse separador, nós temos seções. Olha aqui, na linha 15 nós temos o nosso formulário, olha onde ele termina, onde ele inicia aqui na linha 15 e onde ele termina ali na linha 25. Tá piscando a chavinha que faz o fechamento do formulário. Dentro desse formulário eu inseri duas seções, a seção 1 e a seção 2, e eu posso colocar coisas lá dentro. Quando eu faço uma seção, eu estou criando literalmente aquele espaço, tá? É como se fosse uma quebra, uma seção, um agrupamento de elementos dentro do nosso formulário. Eu vou agora voltar o nosso conteúdo, tá? Vou pegar o nosso conteúdo que a gente tinha feito antes e vou substituir por esse texto OPA. Eu vou colocar ele aqui dentro dessa seção 1. Vou executar. Olha só, nós já temos o nosso formulário com seções. A primeira seção, ela contempla essas duas linhas aqui. Ela contempla a linha do Airplane Mode e a linha do Wi-Fi. E a segunda seção, ela simplesmente tem duas linhas iguais com o texto OPA. Agora que a gente já sabe como que funciona as seções, o último desafio do nosso projeto é simplesmente repetir esse processo e construir mais duas linhas. Nós vamos construir essas duas linhas aqui da seção 2, a linha de Notifications e a linha de Sounds. Essa linha do Notifications e essa linha do Sounds, eles não têm nenhum texto aqui, ó. Eles não têm nenhuma outra view aqui, não precisa de spacer, não precisa de outra view separando, não precisa de modificadores. Então, por isso que o processo é bem parecido com a primeira linha que a gente criou, essa daqui, ó, do aviãozinho e do Airplane Mode. Então, eu vou pegar esta primeira linha aqui, ela é representada por esse stack, o stack aqui, ó, o primeiro stack, que é a imagem do avião e o texto do Airplane Mode, copiar esse stack. Lá na seção 2, eu vou tirar aqueles textos que estavam lá dentro e vou substituir por esse mesmo stack, Command V. Eu vou abaixar aqui
e duplicar mais uma vez este resultado. Então eu vou vir aqui na segunda seção, aqui ó, seção 2, na primeira linha dessa seção 2, que é esse H-Stack aqui, e vou alterar este conteúdo para ficar de acordo com a nossa imagem modelo. Vou alterar esta linha, o conteúdo desta linha, para fazer referência às notificações, igual a gente tinha visto. Eu vou colocar o texto de notifications. E a imagem, eu vou alterar essa imagem para uma imagem mais parecida que eu achei no sistema. Não tem uma imagem específica de notificações, eu vou colocar aqui uma que fique bem próxima, tá? Eu botei essa folder fill badge plus, não se preocupe, é só o nome da imagem. Vamos ver esse resultado aqui, lá na imagem modelo. Eu vou executar, vamos ver se ficou próximo pelo menos. Ah, lembra, né? E agora a gente vai para a última linha do nosso formulário, construir este carinha aqui, ó. Este carinha que é o Sounds e Haptics. Vamos novamente na seção 2, na segunda linha da seção 2 e vamos alterar o conteúdo da última linha do nosso projeto. Vamos primeiro alterar o texto, Sounds e Haptics. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha aí, tirando onda. E o último passo do nosso projeto vai ser alterar essa imagenzinha do avião. Vou colocar aqui uma caixinha de som muito doida. Vamos dar o play. Partiu, bateu. Acabou! Eu não sei se você conseguiu entender ou enxergar o tanto de coisa nova que vocês aprenderam nesse vídeo, nesse projeto aqui. Tem muita coisa por debaixo dos panos, galera. E seguindo a linha, a ideia desse quadro do ponta a ponta é desmistificar, descomplicar as coisas para que vocês consigam alcançar resultados de uma maneira mais rápida, aprender mais rápido e principalmente também, né, produzir conteúdo no idioma português PTBR. Se você não quiser perder os próximos vídeos, você vai aqui embaixo, aqui embaixo, tá vendo aqui, ó? Você vai dar subscribe, sininho, esses paranauê tudo aqui. Agora, se você não quiser curtir o meu vídeo, sabe o que vai acontecer com você? Nadinha. Gente, nos vemos nos próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. Tudo de bom. É nóis. Um abraço.